Florença nasceu como um acampamento militar. Por volta de 59 a.C., Roma distribuiu terras aqui para soldados veteranos e traçou as ruas em grade, um desenho que você ainda percorre hoje em volta da Piazza della Repubblica. 14 séculos depois, os herdeiros daquela grade eram mercadores de lã e banqueiros, e eles decidiram que dinheiro só valia alguma coisa se virasse arte. Foi essa escolha que fez de Florença o berço do Renascimento, uma cidade de menos de 100 mil habitantes que produziu Brunelleschi, Donatello, Botticelli, Leonardo e Michelangelo em poucas gerações. O que surpreende quem chega é o tamanho do lugar. Você atravessa o centro histórico a pé em 20 minutos, e a revolução inteira aconteceu dentro desse punhado de ruas. Os lugares a seguir são o que aquela ambição deixou de pé, e cada um deles foi construído para provar alguma coisa. Catedral de Florença. As obras começaram em 1296 com um problema em aberto. Ninguém sabia como cobrir o vão gigantesco projetado para o cruzeiro. A cidade seguiu construindo assim mesmo, com um buraco no alto da igreja, apostando que alguém apareceria. Esse alguém foi Filippo Brunelleschi, ourives de formação, que venceu a disputa de 1418, com uma solução que os rivais chamavam de impossível, uma cúpula erguida sem andaime de sustentação, com tijolos assentados em espinha de peixe e duas cascas que se apoiam uma na outra. Ele projetou os guindastes, o elevador movido a boi, e não explicou o método a ninguém. Foram 16 anos de obra e nenhum desabamento registrado. Reserve o primeiro horário da subida, às 8h15, porque a escada é estreita, sem ventilação e enche rápido. Você sobe por dentro do espaço entre as duas cascas, passa a centímetros do afresco do juízo final e sai na lanterna, no ponto mais alto da cidade, de pé sobre a peça que provou a Florença do que ela era capaz. Batistério de Florença e as Portas do Paraíso. Em 1401, a cidade abriu um concurso para as portas de bronze deste prédio octogonal. Chegaram 2 finalistas, Lorenzo Ghiberti, e o mesmo Ghiberti venceu. Brunelleschi perdeu, deixou Florença e voltou anos depois, obcecado por cúpulas. Muitos historiadores marcam nesse concurso o início simbólico do Renascimento. Ghiberti passou 21 anos nas primeiras portas e mais 27 nas segundas, as do lado leste, onde 10 painéis dourados contam o Antigo Testamento com profundidade de verdade. As figuras recuam no bronze como se houvesse espaço atrás delas. Michelangelo teria dito que aquilo era digno de ser a Porta do Paraíso, e o apelido ficou. As que você vê na praça são réplicas exatas, e as originais estão no museu ali ao lado. De manhã cedo, a luz rasante acende o ouro dos relevos, e você acaba parado num painel só por vários minutos. Se essa lista já está te ajudando a entender Florença, deixa um like, isso ajuda bastante o canal. E fica comigo porque ainda tem muito mais para descobrir. Galleria Uffizi. O prédio foi levantado por Vasari, no século XVI, para funcionar como repartição pública, e Uffizi quer dizer exatamente isso, escritórios. Virou museu porque a coleção dos Médici não cabia mais dentro de casa. Na sala de Botticelli, o Nascimento de Vênus e a Primavera estão pendurados a poucos metros um do outro. Foram pintados por volta de 1480 para casas de campo da família, e os dois carregam filosofia. O círculo humanista de Lourenço de Médici lia nos deuses pagãos uma forma de falar de amor, alma e beleza, sem sair do cristianismo. Reserve o primeiro horário da manhã e vá direto para essa sala antes que ela encha. O museu existe por causa de uma mulher. Ana Maria Luísa, a última dos Médici, deixou em 1737 tudo o que a família tinha juntado para a cidade de Florença, com uma condição escrita em contrato: nada poderia jamais sair daqui. Palácio Vecchio e a Praça da Senhoria. Esta praça é o centro político de Florença desde 1299
e o prédio de torre quadrada que a domina continua sendo a prefeitura. O prefeito trabalha lá dentro hoje. No chão, uma placa de bronze marca um ponto exato do calçamento. Foi ali que o frade Girolamo Savonarola organizou, em 1497, a Fogueira das Vaidades, queimando livros, espelhos, vestidos e quadros considerados pecaminosos. No ano seguinte, caído em desgraça, ele foi enforcado e queimado no mesmo lugar. A praça absorveu tudo isso e seguiu funcionando. Hoje, ela é uma galeria de escultura a céu aberto e gratuita, com o Perseu de bronze de Cellini segurando a cabeça da Medusa sob a Loggia dei Lanzi, a qualquer hora do dia. E se algum guia te parar diante da parede do palácio para mostrar um rostinho arranhado na pedra, aceite a história. Dizem que Michelangelo fez aquilo de costas, sem olhar. Ponte Vecchio, a Ponte Velha. Em 1944, o exército alemão em retirada dinamitou todas as pontes de Florença sobre o rio Arno, todas menos esta. A versão que os florentinos contam é que a ordem para poupá-la veio do próprio Hitler, por causa da beleza dela, e que no lugar da ponte derrubaram os prédios das duas cabeceiras para bloquear a passagem. É uma história que a cidade repete com orgulho e um resto de incredulidade. A ponte que sobrou é de 1345, com lojas penduradas nas laterais sobre suportes de madeira. Até 1593 eram açougues e peixarias, até o grão-duque Ferdinando I expulsar todos, porque o cheiro subia até o corredor privado por onde os Médici atravessavam o rio. Ele entregou as lojas aos ourives. 4 séculos depois, ainda são eles ali dentro, trabalhando ouro no ofício que um duque escolheu pela ponte. Galeria da Academia. O bloco de mármore de Carrara que virou o Davi tinha apelido antes de ter forma, Il Gigante. 2 escultores tentaram trabalhá-lo e desistiram, e a pedra ficou 25 anos abandonada num pátio, dada como estragada. Michelangelo tinha 26 anos quando pediu aquele bloco. Levou 3 anos e tirou dali mais de 5 metros de um rapaz nu e tenso, com a funda no ombro e o olhar fixo em alguma coisa fora do campo de visão, no instante anterior à luta. Uma comissão que incluía Leonardo da Vinci e Botticelli decidiu onde ele ficaria e escolheu a frente do Palácio do Governo, virado para as potências que ameaçavam a República. O Davi virou um recado político em pedra. Hoje ele está numa rotunda construída só para ele, e de perto a escala não diminui. As veias da mão direita foram talhadas com o mesmo rigor dos 5 metros inteiros, prova de que Michelangelo levou a mesma obsessão do maior detalhe ao menor. Mirante Michelangelo. A 104 metros acima do rio, numa colina do lado sul do Arno, o terreno faz uma coisa simples e rara, entrega Florença inteira num único olhar. A cúpula de Brunelleschi, a torre do Palácio do Governo e a curva do rio com as pontes enfileiradas cabem todas no mesmo enquadramento, sem nada na frente. No fim da tarde, o sol bate de frente nos telhados de terracota e a cidade vira uma superfície quente, cor de âmbar, que muda de tom a cada poucos minutos. O terraço foi desenhado em 1869 por Giuseppe Podi, quando Florença era a capital da Itália recém-unificada, e derrubava as próprias muralhas para virar cidade moderna. No centro dele há uma cópia em bronze do Davi, virada para a cidade que ele foi feito para defender. Chegue 45 minutos antes do pôr do sol, encoste na balaustrada e depois é só ficar quieto e olhar. Palazzo Pitti e os Jardins de Boboli. Luca Pitti era banqueiro, rival dos Médici, e mandou erguer este palácio para ser maior que o deles. O plano se voltou contra ele. Em 1549, os Médici compraram o palácio da família Pitti e se mudaram para cá, do outro lado do rio, para morar com escala de dinastia. Depois deles vieram os Habsburgo-Lorena e os reis da Itália, e a casa só deixou de ser residência real em 1919. Lá dentro, a Galeria Palatina pendura Rafael e Tiziano do jeito antigo,
quadro sobre quadro até o teto, como uma casa nobre pendurava. Atrás do palácio começa a Bóboli, 45 mil metros quadrados de jardim desenhado a partir de 1550, com eixos simétricos, terraços e avenidas de estátuas. Esse traçado virou o modelo do jardim italiano que a realeza europeia copiou depois, Versalhes inclusive. Suba até o alto do jardim e Florença aparece por cima dos telhados, o mesmo panorama que os grão-duques tinham do quintal de casa. Basílica de São Lourenço e as Capelas Médici. A fachada desta igreja nunca foi terminada, continua sendo tijolo bruto no meio de uma cidade obcecada por mármore. Por dentro, a história é outra. Era a igreja da família Médici, e eles a usaram para provar que a dinastia não teria fim. A Capela dos Príncipes é forrada do chão ao teto em pietre dure, pedras semi-preciosas encaixadas uma a uma desde 1604. Ao lado fica a Sacristia Nova, e ela é o motivo da visita. Michelangelo desenhou a sala e esculpiu as figuras entre 1520 e 1534, um dos poucos lugares onde arquiteto e escultor são a mesma pessoa. A aurora, o crepúsculo, o dia e a noite ficaram sem acabamento. Chegue perto e você vê a marca do cinzel ainda aberta no mármore, o rosto do dia mal saindo da pedra. Basílica de Santa Cruz. Aqui, cada passo seu pisa em cima de um túmulo. São mais de 300 túmulos e monumentos no piso e nas paredes desta igreja franciscana, e os florentinos a chamam de Templo das Glórias Italianas. Michelangelo está logo à direita da entrada, num túmulo desenhado por Vasari. Maquiavel está a poucos passos. Galileu está do outro lado da nave, e ele só chegou aqui em 1737, quase um século depois de morrer condenado por heresia, quando a igreja finalmente permitiu que tivesse um sepultamento digno. Nas capelas Bardi e Peruzzi, os afrescos de Giotto mostram rostos de gente que sofre de verdade, pintados por volta de 1320, quando ninguém ainda pintava assim. O interior é despojado, quase seco, com pouca decoração e muito espaço vazio. Seus passos ecoam alto no piso de pedra, e você acaba andando devagar para ler os nomes gravados embaixo dos seus pés. Florença cabe numa caminhada de 20 minutos. É isso que fica estranho depois. Uma revolução inteira saiu de um punhado de ruas e de poucas gerações de pessoas que se conheciam, se invejavam e disputavam as mesmas encomendas. O Renascimento começou como uma disputa de vizinhança. E o que fica com você depois é sempre pequeno. Uma marca de cinzel no mármore, o som dos seus passos numa igreja vazia. A cidade guarda mais desses detalhes do que qualquer visita dá conta. Florença continua sendo uma cidade viva, com gente trabalhando dentro dela todos os dias. Se esse guia te deu uma ideia melhor do que Florença é de verdade, se inscreve no canal, que ainda tem muito mais vindo por aí.